qual seria a evidência se existe Paulo e se ele fundou o início da comunidade primitiva cristã, né? São questões assim boas de abertura, não é? Eu vou começar talvez pela última, né? Se Paulo seria o fundador do cristianismo, né? Eu diria que não. Eu tenho trabalhado bastante lá no meu canal do YouTube e, e também no Instagram, mas mais no YouTube, a ideia de que coexistem diferentes movimentos de Jesus sem Jesus. Então, enquanto Paulo está atuando em comunidades basicamente situadas na Grécia, tem uma lá na Galácia, né, o que chamaríamos hoje Turquia, e uma comunidade que não foi por ele fundada em Roma, mas ele escreve para lá, dá a sensação de que as teses, as ideias de Paulo eram as únicas a estarem circulando nesse movimento ali dos anos 50 do século I. E isso não é, de forma alguma, verdade. Quer dizer, concomitantemente à teologia que Paulo está produzindo, outros autores estão produzindo outros documentos, e esses documentos também estão circulando para áreas que não necessariamente são paulinas, mas poderiam ser, e teologias bem diferentes estavam sendo já gestadas nos anos 50. Então, Paulo não dá de criação do cristianismo. Eu acho que a ideia de uma experiência religiosa dissociada do seio materno judaico, chamado cristianismo, só mesmo, não é, mais para o final do século II, início do século III e diante, do que algo ali em meados dos anos 50. E aí eu volto para a primeira questão que você colocou. Não temos a menor dúvida de que Paulo é uma figura histórica, produtor de textos, 7 cartas, ditas autênticas, aquelas inquestionáveis, e sobre a possibilidade de não lê-lo dessa forma, eu precisaria conhecer os argumentos até para entender, né, de onde eles partem e aonde eles tentam chegar. Professor, Paulo, tem alguns estudiosos, né, tanto no YouTube, em artigos ou até em livros, né, que eles falam, né, que Paulo nunca ouviu falar, né, de Jesus ou também sobre a ressurreição, né? Ele coloca, tanto que tem uma das pessoas fala que coloca assim, segundo as escrituras. Esse segundo as escrituras é porque Paulo realmente não viu Jesus e colocou a ideia da ressurreição, ou como na história, ou como historiador e como estudioso, o senhor falaria essa resposta para a gente? Bom, de imediato, não é qualquer coisa que a gente escuta nas redes sociais que a gente deveria, de repente, prestar muita atenção, não é? Mas o recorrer às escrituras, não é? Como é comentado, e essa passagem tem a ver com 1 Coríntios, capítulo 15, não é? Em 2 momentos ele fala segundo as escrituras aí, obviamente, ele se refere ao que ele conhece muitíssimo bem, não é? Que é a própria escritura judaica. Não é? Então, ele conhece e domina bem, basta ler as cartas, que ele instaura sempre debates, não é? E reinterpreta e dá novos sentidos a essas escrituras. Então, Paulo é um conhecedor das escrituras judaicas. Aliás, não existia escritura neotestamentária. Não é? Esses autores, inclusive o Paulo escrevendo cartas, sequer tinha noção que um dia suas cartas seriam consideradas
escrituras dentro de um novo campo religioso chamado cristianismo. Então, Paulo era um judeu extremamente alfabetizado, conhecedor dos textos judaicos e, portanto, quando ele fala segundo as Escrituras, né, ele está se referindo, tem ideia de que aquilo que ele está falando baseia-se, né, numa leitura, numa análise que ele possa vincular com essa tal Escritura.